Obsessão e Subseção de Sueli Caldochuba, editora FEB. Agora nós vamos refletir sobre as funções do dirigente, as suas responsabilidades dentro de uma reunião de desobsessão, reunião mediúnica ou de uma casa espírita. O dirigente sempre vai ser uma figura importante e de muita responsabilidade. E todos aqueles integrantes têm que ser um partícipe da colaboração com a direção da casa, procurar estruturar todas as nossas atividades sobre as bases que Kardec deixou para nós. Aí as pessoas, mas existem algumas inovações, tudo bem, existem algumas inovações, principalmente na administração, mas não podemos achar que vamos fazer inovação doutrinária, exceto que algumas coisas precisam ser aperfeiçoadas, mas não inovadas. Por exemplo, a palavra orgulho, trocar por arrogância, é um fator que o sentido etimológico da palavra hoje é diferente. Então, aquilo que se passava por orgulho, hoje se passa melhor por arrogância. A outra situação é com respeito ao espírito atrasado. Não existe espírito atrasado, existe espírito atormentado. Essa é uma observação que eu faço. Porque se nós falarmos que ele está atrasado, às vezes o espírito está com muito ódio porque ele está na Terra. Ele veio de planeta que ele era um gênio e tem potencialidades mentais enormes. Apenas é revoltado por ter vindo para a Terra, por ter ideias meio violentas ainda. Significa que ele está atormentado, não atrasado, que ele é muito mais adiantado do que nós. E assim, outra palavra complicada, merecimento. Trocar merecimento por necessidade de aprendizado vai ficar mais suave, soa de forma mais didática, mais construtiva. Ou seja, nós temos que fazer algumas remodelagens dentro dos nossos preceitos, dentro das nossas ideias da doutrina espírita, que são simplesmente adaptações importantes, assim julgo eu que seja importante. Aí você fala assim, eu discordo de você. Perfeitamente, deixe seu comentário dizendo que você discorda, e a gente vai então procurar fazer nossas correções, nossas adaptações, e vamos iniciar um diálogo, talvez, aí dentro dos comentários. O que que é importante para nós é sermos fiéis aos princípios básicos que a doutrina tem, que nos dá sustentação e segurança em relação à reunião mediúnica, à comunicação com os espíritos. E, a partir disso, nós começamos a tomar atitudes mais compatíveis e coerentes com as nossas necessidades de aprimoramento, de aperfeiçoamento, para chegarmos a estar em condições de melhor ajudarmos-nos mutuamente uns aos outros no árduo trabalho de aperfeiçoamento de todos nós. Então vamos começar aqui pelo dirigente, a responsabilidade que nós temos, a necessidade de aprimoramento que todos nós temos, e adaptar palavras não é mudar a doutrina. Demais, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está na razão de sua superioridade moral. E aí, todos nós vamos querer tomar as atitudes, falar, expressar. Isso aqui dá para fazer um seminário de falar 2 horas sobre superioridade moral ou mais, e não vamos falar tudo, porque é um tema delicado que nós estaremos aprendendo a vivenciá-los da forma mais apropriada possível às nossas necessidades evolutivas. E nesse momento nós temos que procurar então nos aperfeiçoar em entendimento, em condição de ver como nós estamos agindo, ver como nós estamos procedendo, para que os nossos amanhãs sejam de luz, sejam de paz, sejam de esperança. Todos nós, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, passamos por experiências que vão nos mostrar se nós estamos realmente crescendo espiritualmente ou se apenas estamos caminhando sobre a terra. As quedas, as ascensões, os aprendizados são de extrema importância na caminhada do espírito. O que ele não pode é deixar-se abater diante de uma queda ou diante de uma dificuldade. Temos que levantar a cabeça, confiar mais em Deus e procurarmos então fazer o melhor possível para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhoria. E como que o homem vai adquirir essa ascendência moral sobre os espíritos? Primeiro, o espírito que tem moral, está encarnado, ele trouxe de outra vida. É uma questão básica. A outra, o espírito está encarnado, ele precisa de se aprimorar, precisa se corrigir, precisa passar por determinadas experiências em que a vivência do Evangelho vai fazer com que
ele tenha ascensão moral sobre os espíritos que estão ao nosso redor. Desta forma, nós vamos compreender que é um conjunto de fatores que vai nos levar a crescer, que vai nos levar a aperfeiçoar, que vai nos levar a estarmos nos melhorando, nos aperfeiçoando e sermos realmente melhores. O dirigente da reunião é aquele que preside os trabalhos, encaminhando todo o seu desenrolar. É o responsável no plano terrestre pela reunião. Então, ele é o responsável pela reunião, ele é o responsável pelas atividades que estão ali acontecendo, ele é o responsável pelo trabalho que está se desenvolvendo, se desenrolando durante o processo da reunião. A figura daquele que dirige é de muita importância para todo o grupo. E aí vem a questão do respeito. E hoje, como nós estamos falando de um trabalho voluntário, mas um trabalho que exige responsabilidade, tem que estar todos sabendo gerenciar com liderança construtiva, com liderança participativa, ou seja, todos têm que saber respeitar a um, mas todos têm a liberdade de tomar as devidas ações dentro dos padrões estabelecidos para uma reunião. Acontecendo assim, nós vamos estar mais cônscios, mais vigilantes, mais operosos nos trabalhos de fazer o bem. Deve ser uma pessoa que conheça profundamente a doutrina espírita e, mais que isto, que viva os seus postulados, obtendo, assim, a autoridade moral imprescindível aos labores desta ordem. Quanto mais você conhecer a doutrina espírita, mais poder de diálogo você vai ter, óbvio. Mas nós também temos que ter inspiração, temos que ter aquele momento que a gente vai usar a palavra certa para o momento certo, para resolvermos um caso complicado. E querermos ser o melhor, não vamos. Eu entendo, e a experiência mostra que uma equipe mediúnica tem que ser uma equipe. Temos que ser pessoas que nos amparam, que nos socorrem mutuamente. Observe o jogo de futebol. Vem uma jogada pela direita da defesa, pela esquerda do ataque e direita da defesa. Aí o lateral direito vai dar o primeiro combate. Mas na sobra tem que estar o cabeça de área e o zagueiro. E mais um meio-campo cobrindo. Se não fizer isso, não vai ter uma defesa eficiente. Então, uma coisa bem simples para mostrar para nós, para quem entende futebol é simples, né? Mas para quem não entende futebol ficou meio no ar. Ou seja, quando um jogador vai dar o combate ao atacante, tem que ficar dois na cobertura, marcando. E tem que ver um terceiro olhando o que está acontecendo para não deixar ninguém sem marcação. Então, nós estamos numa reunião mediúnica, o dialogador está lá conversando com o espírito, está tendo dificuldade. Uma das pessoas que estava na sustentação se levanta, faz uma oração e começa a participar do diálogo junto com aquele espírito. Numa equipe mediúnica, onde todos estão imbuídos dos melhores sentimentos, aquilo ali é um fato normal, natural, aconteceu, foi necessário, resolveu-se o problema. Numa equipe cheia de melindres, o dirigente, eu não mandei você levantar. Aí o outro começa com outra conversa, desestrutura. O resultado foi bom? Foi. Então, saibamos que somos o responsável pela reunião, mas não somos onipotentes dentro da reunião. E nesse momento que não somos onipotentes, as pessoas ali vão tomar ações, atitudes com respeito, com segurança e vão começar então a desenvolver um trabalho de equipe onde todos se ajudam mutuamente. Voltando a comparar com o jogo de futebol, cada jogador tem uma função dentro de campo. São 11 posições. Tem o goleiro, esse pode pegar a bola com a mão dentro da área. E os outros não podem pegar a bola com a mão em momento algum. É uma regra que tem que ser obedecida. Os outros jogadores, eles têm que dar cobertura um ao outro. Por exemplo, um zagueiro sobe e quer fazer um gol. Ele é maior, grandalhão, cabeceia bem, ele quer fazer um gol. O que normalmente acontece? Alguém do meio campo recua para dar cobertura. É tudo automático.
Ou seja, um time bem entrosado, que entende como que se deve jogar, as pessoas vão fazendo a sua função e cada um soma-se para ter o melhor resultado. Nós assistimos na Copa do Mundo de 82, quando os jogadores se sentiram, se acharam, esqueceram de dar cobertura um para o outro, esqueceram de chamar atenção um para o outro. E nós vimos na Copa de 94 um time engessado, mas era um time que fazia acontecer de jogarem, um cobrindo o outro, um ajudando o outro, e fomos campeões. Duas situações diferentes, onde um time, todos se achavam, mas não tinha um líder dentro de campo para chegar e rosnar lá com eles. Faz, joga direito, vai, marca direito, passa a bola certo. Assim como em 94 tinha lá o Dunga, que rosnava dentro de campo, desculpa a expressão rosnar, mas ele gritava, ele orientava o time, ele incentivava, ele tinha uma responsabilidade e o técnico deixava ele inclusive como capitão. Você está ali, você chama a atenção do pessoal. E todos estavam imbuídos de um bom sentimento de jogar para ganhar. Fizeram um show? Não. Jogaram para ganhar e foram campeões. Quando a gente traz esse exemplo para o mediúnico, o que acontece? Nós somos uma equipe composta por um conjunto de pessoas. Grupo é uma coisa diferente de equipe. Então, esse conjunto de pessoas estão ali para um objetivo: nos educar, para ajudarmos a educar espíritos. E para esse intento, nós temos que ver que temos que ter conhecimento da doutrina espírita. Nós temos que ter respeito uns pelos outros. E, uma coisa extremamente importante, colaboração uns para com os outros. E aí, a intuição tem que funcionar o tempo todo. Se todo mundo resolver levantar para conversar com um espírito, vira uma bagunça. Mas se um levantou, natural que ele levante. E muitas das vezes, tem sempre alguém que conhece profundamente a doutrina espírita e está ali dentro, não foi designado para dialogar, e que aquele momento, e a pessoa conhece um pouco do mundo político, um pouco da história da humanidade, um pouco, ou seja, tem um pouco mais de conhecimento em várias áreas. Aquele espírito está lá conversando, ele precisa desse diálogo, ele precisa dessa orientação, então deve ser feita por ele. Mas foi designado outro para dialogar. Ele levantou e foi? Ótimo. Aí tem pessoas que está lá dialogando, tem um homem dialogando com o espírito, e o espírito precisa de uma mãe, precisa de uma mulher. E uma mulher que está lá na mesa, levanta e vai conversar com o espírito. Não pode ter melindre. Então o dirigente não pode ser uma pessoa engessada. Ele não pode ser aquela pessoa autoritária. Ele tem uma pessoa que lidera. Aí chega um e fala assim: olha, hoje nós vamos fazer aqui a apometria. O dirigente fala: não vai fazer apometria. Não é a nossa proposta kardecista. Temos que respeitar. Agora, todos os princípios da apometria estão incongruentes com a doutrina espírita? Não. Muitos princípios, inclusive, mostram-nos que nós temos que reforçar e aperfeiçoar as nossas técnicas. Mas nem todas são aproveitáveis, porque tem uma partezinha que foge dos princípios de Kardec. Então, nunca poderemos usar? Aí é outra coisa. Aí as pessoas têm que estudar, têm que se informar, têm que procurar entender todo o arcabouço da situação, e aí toma-se a decisão, que não sou eu que vou dizer que sim, nem que não. Eu não faria. Eu não adotaria. Então, cada um de nós temos as nossas responsabilidades. Cada um de nós temos os nossos compromissos. E, dentro desses compromissos, nós temos que estar imbuídos dos melhores sentimentos. É fácil ser dirigente? Não. Mas também não é impossível, nem é difícil, e todos nós temos que saber trabalhar para que o bem de todos aconteça daquela forma. Esta autoridade é fator primacial, pois uma reunião dirigida por quem não a possui será, evidentemente, ambiente propício aos espíritos perturbadores. Diz-nos Kardec que a verdadeira superioridade é a moral, e é esta que os espíritos realmente respeitam. É ela que irá difundir nos integrantes da equipe a certeza de uma direção segura e equilibrada. O que é moral elevada? Nós temos condições de dizer que João, José, Manuel ou Joaquim têm condição mais aprimorada do que o outro? Vamos dizer que na reunião de uma casa espírita,
tenha lá pessoas de cargos importantes. Por exemplo, tem uma pessoa que exerce a função de desembargador, tem um que é um contador técnico em contabilidade, tem um que é um auxiliar administrativo, tem um que é um sargento de uma das forças auxiliares ou forças armadas, e tem um que é um coronel. Quem vai ter mais força moral? Não vamos pelo lado humano, eu tenho que respeitar o desembargador, eu tenho que respeitar o coronel, eu tenho que respeitar o general. Não. Todos nós ali dentro somos cidadãos, somos cristãos e temos que nos respeitar mutuamente. E às vezes, e vamos colocar também um faxineiro, uma pessoa que exerce a função de serviços gerais dentro de uma empresa, dentro dessa reunião. Aí está lá o espírito todo arrogante, falando que ele faz, que ele acontece que isso, que aquilo. Aí o desembargador vai conversar, não vai estar dando resultado. Num dado momento, aquele trabalhador de serviços gerais, que faz a faxina numa grande empresa, levanta e começa a conversar com o espírito. E o espírito fala assim: a você eu obedeço. Você sabe vivenciar o evangelho. Os outros vão ficar constrangidos e nunca mais vão voltar lá? Tem gente que faz isso. Não, gente, nós temos que saber que o espírito está vendo o espírito e não a pessoa. Ele não está vendo a profissão da pessoa, ele está vendo a pessoa e o seu coração, o seu sentimento. Isso, à medida que a gente entende isso, fica muito mais fácil nós trabalharmos dentro de uma reunião. Não tem, dentro da reunião mediúnica, vai ter superioridade moral, que nós temos que respeitar, e nem sempre vai ser condizente com a condição profissional da pessoa aqui na Terra. E muitas das vezes, a pessoa, por ter uma posição social mais elevada, ele conquista cargos mais importantes. E aquelas pessoas que têm posição social desprezada pela sociedade, ou desvalorizada pela sociedade, vamos dizer assim, não sei nem como ficaria melhor dizendo, ele não tem aqueles cargos mais relevantes, mas é aquela pessoa que dá sustentação para casa. E o dirigente tem que ter a malícia, o entendimento e a sensibilidade de entender isso. E nem sempre. Não é pelo cargo que a pessoa ocupa que ele é um espírito superior. O Evangelho está cheio de exemplos. A rainha, a irmã Rosália e tantos outros vão lá e colocam que aqueles que eram vistos por ela como pessoas muito inferiores, era a eles que ela tinha que recorrer. Tanto a rainha quanto a irmã Rosália fala, a eles que eles tinham que recorrer para pedir ajuda, para pedir amparo, para pedir socorro. E na doutrina espírita nós temos muitas crônicas que relatam que pessoas muito ricas tinham empregados que desencarnaram primeiro. Ao desencarnar, os empregados foram recebê-los no plano espiritual, com toda educação, com todo respeito, mas na hora que chegavam na casa que eles iam ficar, eram muito diferentes as realidades. Portanto, nós temos que saber construir certos valores, fazermos certas reflexões. Eu costumo dizer que eu assisto vários vídeos que tem no YouTube sobre a África, as condições de vida na África. Então tem uma região na Tanzânia que eles comem um ovo de pedra. Eles moem uma pedra e comem. São pessoas assim de 1,80 m, 1,90 m, muito fortes. Os dentes perfeitos. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, eles comem pedra, pó de pedra, tem essa saúde toda. Aquele corpo musculoso, aqueles dentes muito bem feitos. E, logicamente, eles buscam outros suplementos alimentares, mas a região é muito hostil. Em determinadas épocas fica muito seca. Então ele só tem aquilo para comer. E também os animais migram e a caça fica reduzida. Ou seja, desde que eu vi essa reportagem eu fiquei muito impressionado. E eu sempre falo assim, o seguinte para meus familiares: nós estamos preparados para ter uma reencarnação na África, porque nós não sabemos o nosso futuro. De repente a gente acha que está fazendo coisas muito boas aqui, e até mesmo fizemos. Mas aí nós precisamos passar por uma experiência na escassez máxima e desenvolver nossos potenciais de amor, de conhecimento, para ajudarmos aquela comunidade a crescer. Porque lá tem vários espíritos que deveríamos ser ajudados, quando dignamente nós ajudamos, dentro daquele patamar esperado pela espiritualidade superior. Então nós temos que reencarnar lá. Nós saberemos viver lá? É um questionamento que nós temos que fazer. Da mesma forma, nós temos que aprender a conviver dentro de uma reunião mediúnica. Saber que, quando se trata de espíritos, existem fatores inúmeros, que quanto mais entrosado nós tivermos, quanto mais soubermos dar cobertura para o outro, melhor será o resultado.
Lembre, a seleção de 94 era desacreditada, não tinha grandes talentos e foi campeã. A de 82 eram jogadores que a torcida e o mundo todo olhavam com os olhos cheios, né? Aquela cheia de esperança, mas faltou entrosamento, faltou liderança, na minha opinião. E aí, em 3 vacilos, perdeu-se uma Copa. Ah, mas isso está no desígnio de Deus. Eu estou avaliando aquilo que a gente vê, o vacilo e perder a Copa. Então nós temos que estar sempre atentos para nós não perdermos a Copa. Porque a nossa Copa não é a Copa do glamour do futebol. A nossa Copa é de vencermos a nós mesmos e ajudarmos espíritos a se libertarem de conceitos e de situações dolorosas de um passado doloroso. O dirigente precisa ser, pois, alguém em quem o grupo confie, uma pessoa que represente para os encarnados a diretriz espiritual, aquela que na realidade sustenta e orienta tudo o que ocorre. Ele é o representante da direção existente na espiritualidade, o polo catalisador da confiança e da boa vontade de todos. Esse trabalho de união, de valorização, de respeito, vai fazendo com que nós vamos crescendo, vamos nos aperfeiçoando e vamos nos aprimorando para que as conquistas sejam realizadas, para que o trabalho seja bem feito e os nossos amanhãs sejam repletos de luz, sejam repletos de realizações superiores. Ao dirigente cabe ainda a tarefa de conscientizar a equipe quanto à necessidade do seu entrosamento com o centro espírita onde trabalha para que o grupo não fique apartado das atividades da casa. É de bom alvitre que a equipe seja integrada ao centro onde funciona. Ou seja, existe a possibilidade de ter uma reunião de pessoas que não participem da mesma casa? Existe. É o ideal? Depende das circunstâncias. Porque a integração das equipes. E às vezes, dentro da casa, as pessoas começam, está lá, faz campanha do quilo, faz sopa, distribui sopa e faz visita aos lares. Aí ele entra na equipe mediúnica. Ah, já estou na mediúnica. Hoje eu não posso ir à campanha do quilo. Estou com um problema, tenho um compromisso. Aí vai se desligando da campanha do quilo. Ah, até eu gostaria de ir para a sopa, adoro esse trabalho, mas vai se desligando, vai se distanciando. Isso não é bom. Então as pessoas têm que ter... Por isso que foi falado lá no início, quando integrantes da equipe, da responsabilidade, da persistência, da perseverança, aí vocês veem que o fator responsabilidade, disciplina, vai aumentando a escala, vai aumentando os aspectos. E aí então chega naquele momento em que nós precisamos deparar conosco mesmo e olhar que nós temos uma responsabilidade muito grande de estarmos trabalhando mediunicamente naquele grupo. É um grupo, é uma equipe onde cada um tem a sua função e deve funcionar bem, mas também nós temos a função na casa espírita, nós temos a responsabilidade na casa espírita, nós temos a nossa responsabilidade em outras tarefas. Tarefa da sopa, da visita aos lares e da campanha do quilo, todos os integrantes da direção da casa têm que participar pelo menos uma vez por mês de uma delas. Porque é aquilo que vai nos dar sustentação, convívio, ombro a ombro, lado a lado, com a equipe que trabalha na casa. Então vamos procurar nos entrosar nesses trabalhos, vamos procurar nos entrosar nestas ações que nos fortalecem, que nos fazem crescer. Os grupos mediúnicos, que funcionam completamente isolados da instituição em que se localizam, acabam por tornar-se departamentos estanques ou outros centros, com diretrizes e métodos diferentes e que gera problemas de desentendimentos e desentendimentos. Ou seja, não podemos criar aquele glamour, não podemos ir para o pedestal. E aí vai encontrar de tudo, falta de maturidade, falta de postura psicológica construtiva. Porque todas as vezes que a gente começa a se achar
acima de tudo porque galgou um degrauzinho mínimo, porque conquistou um cargo e não faz nada para aquele cargo, aí as coisas são problemáticas. Precisamos ter bom senso, pé no chão, agirmos com segurança, observarmos o que está acontecendo, não procurarmos nos isolar. E como a gente conversa com muita gente, existe uma casa espírita que elas têm, assim, as reuniões mediúnicas do José, do João, do Manuel, cada uma num dia diferente. Essas pessoas não se encontram, adquirem-se métodos de trabalhos diferentes, ações diferentes. Aí, de repente, esvazia-se. Os médiuns se desgastam, os médiuns se afastam, as pessoas se complicam e todo mundo sai perdendo. Por isso que é importante a união de sentimentos, a união de ideais e reuniões sempre entre essas pessoas, entre os dirigentes, entre os dialogadores, entre os médiuns, ou seja, entre o grupo mediúnico tem a reunião uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, é importante que tenha, deles se entrosarem, se inteirarem e procurarem debater possibilidades de crescimento. Todo autoritarismo leva as pessoas a caírem por terra. Por isto, compete ao dirigente zelar, porque as normas da instituição onde se localizam sejam respeitadas, possibilitando um maior entrosamento entre todos. Se tem uma norma, sigam a norma, respeitem a norma e todos crescem. Simples assim. Saiu disso, problemas à vista, transtorno para todos. Seguir as normas, entrosamento entre todos é o que vai trazer os benefícios necessários ao aperfeiçoamento, ao aprimoramento. O dirigente deve preparar um companheiro para auxiliá-lo e substituí-lo em seus impedimentos. Óbvio, tem que ter ali aquelas pessoas que assumem automaticamente a falta do dirigente. E eles assumem, às vezes, por intuição. Eu vou substituir e dá tudo certo. E às vezes a pessoa fala, eu vou substituir, e não é bem assim. Então nós temos que saber que existem as normas internas ali, e automaticamente a espiritualidade vai conduzindo alguém para aquela função, e é importante que saibamos agir da melhor forma possível, com segurança, com responsabilidade e com amor. Algumas das qualidades indispensáveis ao dirigente: autoridade fundamentada no exemplo, conhecimento do espiritismo, fé, facilidade de se expressar, amor à tarefa e ao próximo, hábito de estudo e oração, delicadeza, calma, firmeza, precisão. Conjunto de qualidades imprescindíveis. Então, conhecer a doutrina espírita, trabalhar bem esses conhecimentos, sermos fiéis àqueles princípios estabelecidos pela doutrina espírita, ao observarmos bem o amor que devemos ter uns pelos outros, a fé que devemos desenvolver o tempo todo, esse amor ao próximo que é expressado pelas nossas caridades, pelas nossas atividades e, por conseguinte, firmeza e delicadeza. Saber conjugar as duas são importantes para nós. E aí, vai passar agora para o doutrinador outras responsabilidades, outras ações, e que Jesus nos abençoe e nos aperfeiçoe sempre para nos aprimorarmos e melhorarmos cada vez mais. A doutrina espírita nos ensina cada vez mais nos aperfeiçoarmos e nos melhorarmos. Sejamos fiéis a Deus, sejamos fiéis aos trabalhos do bem.